Boa tarde, comunidade missioneira, São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. Estamos aqui com mais um Fumaciando do Charque nessa segunda-feira. E hoje é 1º de abril, o dia do bobo, né? Tem aquela tradição que se diz assim que 1º de abril não dá para confiar muito no que as pessoas dizem. É uma cultura que já está praticamente desaparecendo, né? Mas há tempos atrás se costumava a dizer que era o dia da mentira, o dia do bobo, né? Queria fazer alguém de bobo, dia 1º de abril, não sei por que essa tradição. Estamos aqui, nós, São Miguel das Missões, pessoal aí em plena colheita de soja, uma superprodução, né? E isso está deixando os agricultores bastante contentes, apesar do susto com o preço, né, bastante baixo, não é? Para você ter ideia aí, a queda foi superior a 60%, em torno disso aí. Soja que era vendida até R$200, chegou a próximo aí a 2 dígitos. E hoje deve estar em torno de 115 por aí, então é um preço bastante baixo. O milho, o trigo, então nem se fala, né? O milho R$50 a saca, né? É um preço bastante desalentador. Inclusive, temos sugerindo que quem puder traduzir soja em milho e aguardar para vender mais tarde, não é? Eu acho que vai ter um retorno financeiro melhor do que o soja. Também arriscamos a dizer, e temos dito que até o final de outubro, por aí, o soja deve sim chegar ao patamar de uns 130, quem sabe 140, mas os indicativos é por aí, não é? Dificilmente, eu acho 140, quem sabe um pico rápido ali, né? Mas isso uma análise mediana do mercado. Não se vive mais, como a Liberdade já comunicou há tempos atrás aí o melhor tempo da soja, melhor ciclo da soja, num período curto e médio de tempo aí, passou, né? Foi aquela época que do R$100 foi para 170, chegou a passar de 200, né? E hoje, então, há essa situação aí. O nosso maior mercado, que é a China, que chega a consumir mais de 70% do grão brasileiro, né? Ele se preveniu, fez grandes estoques, né? E hoje ela consegue jogar melhor com o mercado, e ela tem outros fornecedores, os americanos principalmente, dos quais eles importando, eles têm mais vantagem do que comprar do Brasil. Então, como os Estados Unidos compram valores muito grandes da China, eles têm um mercado vamos dizer assim, positivo, mais importam da China do que exportam, e eles impõem aos chineses que os chineses também comprem deles, né? Então, por isso, dessa situação também é. Então, dificilmente o soja vai viver épocas de brilho, um período curto de tempo, como tu viveu no passado, mas tudo é possível. No cenário internacional, aí se vê a Ucrânia avançando, principalmente em direção lá à península, né, da Crimeia, onde é considerado-se que os russos têm enorme dificuldade de manter a península. E há um avanço agora das tropas ucranianas, né? E falta armas, falta, vamos dizer assim, tecnologia, falta chips de ponta que o Rússia importava dos Estados Unidos, de seus parceiros, e que foi trancado em função da guerra aí. Então as armas russas se tornaram um tanto, de certa forma, limitadas, ineficientes, a questão da pontaria, né? E também as dificuldades de se conseguir mais soldado para morrer na guerra, para ser bucha de canhão. Desculpe por irritação na garganta. Mas enquanto a Rússia, vamos dizer assim, vai cedendo um pouco de terreno na Ucrânia, se une à China e ao Irã, e
e faz exercícios no Pacífico lá, inclusive também provocando e dando uma sinalização que ela vai se atirar de corpo e quase alma junto na questão do Oriente Médio, não é, para bem de fragilizar um dos principais aliados dos Estados Unidos, Israel, não é? Então, essa situação é muito dramática, que levou, inclusive, ontem o presidente da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, proferiu um discurso dizendo que o mundo está muito próximo de um grande conflito, de uma guerra. Esse alerta vem se sucedendo repetidas vezes, de forma cada vez mais e menos curto de tempo, né, do perigo de um conflito nuclear. E aí seria uma catástrofe terrível. O próprio governo russo, que ameaça e ameaça e volta a ameaçar, grita que tal situação vai ser terrível, né? E, de certa forma, por sorte, nas periferias do mundo, vamos dizer assim, onde a gente vive aqui, a gente está bastante fora disso, bastante distante, fora em saber do que está acontecendo, né? Há um desinteresse, não há as pessoas são muito focadas no seu mundo, no mundinho nosso aqui, e não sabem como depois eles podem ser envolvidos por uma situação gravíssima como essa. Então vivemos sim uma situação muito grave, muito tensa, né? Potências versus potências, né? Na Europa ali o presidente Macron com uma atitude mais forte, dizendo e treinando soldados para irem para a Ucrânia, e também a Rússia alertando que se qualquer país mandar soldados para a Ucrânia para defender a Ucrânia vai ser alvo direto, né? E o Macron persiste nisso, apesar das críticas de colegas seus, dos americanos, italianos, alemães, né, que dizem que não é adequado mandar soldado para lá para evitar um risco ainda maior, né, desse conflito se generalizar. Mas a Ucrânia, a Polônia, mais outros países lá, pequenos lá, que faziam parte do bloco soviético, querem demais que a OTAN mande soldados para lá, né? E hoje dá para dizer que a Ucrânia está quase abraçada pela OTAN, de certa maneira, né? Só não está a OTAN presente lá com todo o seu poderio. A OTAN são uma união de 30 países, europeus, americanos, canadenses, aí, né? Ingleses, enfim, na Europa ali. E então eles estão evitando de arriscar demais com o próprio Putin, né? E lá também eles estão com dificuldades várias internas do país, não é? E situação muito grave, muito tensa que vive o mundo, não é? Movimentação de armas poderosas, armas engatilhadas, arsenais atômicos ativos, estrategicamente colocados. Então imagina a situação gravíssima que vive o mundo. E assim vai esse baile, como diz o presidente, diretor da ONU, está indo para um estresse assim, extremamente perigoso, não é? Porque é um descuido, uma decisão um pouco mal pensada, e está feita a situação. A própria Rússia alerta aí que com uma bomba só, ela elimina não só Paris do mapa, não é? Mas de repente a França com uma só, e ela tem ogiva para o mundo todo, né? Os americanos também têm o arsenal deles, e quando os Estados Unidos veem a China acariciar a Rússia, não é? Inclusive ameaçando entregar armas que falta à Rússia, projéteis e mísseis, né? Os americanos alertam a China que se ela ousar invadir Taiwan, a ilha, aquela que fica que é parte do território chinês, mas que são rebelados, né? São rebeldes, e
eles vão agir militarmente, eles vão defender Taiwan, ou vão tentar, não é? Então, assim, as tensões no mundo. Aqui na Venezuela se vive uma espécie de fricção, daria para usar outra palavra, e Maduro cai, o Maduro está caindo, e a hora que cai, todo dia está caindo, e vai ter eleição, mas depois ali parece que não tem concorrência, só tem ele, porque o resto trataram de tirar os candidatos da oposição. O que acontece na Venezuela é o que acontece aqui no Brasil, né? Tem uma ala que é muito mais inteligente e esperta do que outra ala. No nosso Brasil, aqui um cara até que andava preso, aí, um Dirceu, parece que eu não me lembro, tenho certeza que ele engoliu forças militares do Brasil em termos de estratégia aí, de uma forma extraordinária, não é? E insistindo um pouquinho no nosso país aqui, a gente até consegue visualizar alguma situação assim da questão dos nossos militares diante de um mundo tão conturbado que está exigindo, os países da Europa estão lá apavorados, tudo voltados a aumentar o PIB para a produção de armas, buscando a própria defesa, não é? E aqui nós temos no mundo o elogio é a pior desgraça que tem em determinados aspectos, e nós brasileiros somos extremamente apegados, adoramos o elogio, não é? Então somos um povo tão despreparado que a decepção é a menina dos nossos olhos. Qualquer situação um pouquinho atípica, não é? Seguramente nos atira uma situação de risco incrível, devido ao nosso despreparo militar, despreparo financeiro, o país aí desabando financeiramente, a pior bolsa do mundo, em queda livre, 4% negativo, o Brasil aí, puxa, tá terrível a coisa aí, não só a bolsa, a fuga de capitais, mais de 200 bilhões já saíram do país, e o governo dando um botijão de gás para um que outro, agradinhas, mas uma mediocridade terrível. Então, tomara, claro, que o Brasil continua não tendo que se envolver com ninguém militarmente, a não ser com nossos vizinhos aqui, não é? Aí vamos, meu Deus do céu, não é? Vamos viver uma situação terrível, o despreparo, o que aparece, o que se torna visível aos olhos do povo. A gente viu recentemente a situação relacionada à política no país, o despreparo dos nossos militares, tanto que dizem, há um boato, que rendeu uma crítica de militares chineses como a pior força do mundo, não é? Terrível. E se isso é uma das organizações que melhor funciona no país, imagina o resto. Tira o agro daqui, e tira a terra do agro, que nós temos terra em fartura aqui, não é? E tira o dinheiro que vem para o agro produzir, não é? Que vem de fora, de investidores, vai restar as prefeituras, não é? E o povo totalmente desamparado e despreparado. Então é extremamente dramática e não poderia ser diferente diante da situação que se vive. Uma outra situação aqui que chama bastante atenção, ou deveria chamar atenção, é a precariedade do parlamento no Brasil, não é? O Brasil está do jeito que está por causa da fragilidade dos nossos políticos. Antes de se eleger, eles prometem. Hoje já nem prometem mais, porque a argumentação é tão fraca que eles vão só vir pedir voto e depois eles vão sumir. Não é? Eu vejo a questão de vereadores aqui, puxa, os caras não tem vínculo com nada, não tem projeto nenhum, não se expõe, não discute, não se interessa pelo povo, não estão nem aí por questões, não é, da sociedade. Então, é simplesmente aterrador, não é? É aterrador.
vai vir uma nova leva de gente carente de recursos financeiros para o próprio bolso, e aqueles que se elegeram vão tratar de, vamos dizer assim, de pagar a faculdade para a filha, para comprar o rancho, pagar o mercado, reformar o carro. Esse é o propósito, não é? Tu vê alguma outra coisa? Não se vê nada. Aí a Câmara de Deputados, os caras se elegem e elegem diretores lá, presidente vamos dizer assim, da Câmara Estadual, Federal, Senado. Põe os caras lá e no dia seguinte, mesmo tendo a suposta ou desejada maioria, não é? Passam a xingar o cara, porque o cara é um bandido, eu não sei o que, não fazem nada, e atiram para a sociedade todo o drama que o povo vive todo dia. Envenenam o povo, mexem nas feridas do povo, por coisas que eles estão lá para resolver. E não fazem nada, não conseguem fazer nada, não fazem nada. O despreparo é tanto que eles se voltam daí para olhar para o povo, pedir socorro para o povo, depois de eleito. Se elegem para transformar, para mudar, para fazer diferente, fazer melhor, e depois de eleito dá no que dá. E os executivos, olha os prefeitos que temos, não é? Olha os pequenos municípios que está acontecendo no Brasil. Ou é uma miséria explícita, ou é o que se vê aí, a falta de visão da sociedade, da comunidade. Se privilegia algum segmento, alguma coisa assim, se preocupa ou preocupam-se só em produzir visuais, coisas de maravilhosismo. O que poder público tem a ver com isso? Não é? Fica aqui, por exemplo, São Miguel aqui, fica sustentando o turismo, todo um povo, hein? Olha o dinheiro que vai nisso, olha o que a sociedade aqui se beneficia disso. Não sou contra o turismo, deve ser fortalecido. Mas e o resto do povo? Tira o agro, tira o dinheiro que é alocado para o turismo, o que sobra para o povo? Não é? Terrível, não há projeto, não há discussão, não há nem como discutir, porque eles odeiam discutir, odeiam ter que responder ou tentar responder sobre isso. Então, a falta de interesse por conhecimento, a falta de purificação da evolução social do povo é gigantesca. O Brasil é uma... Meu Deus, nós estamos voltando a ser menos que selva. Por isso que acho que os milicos chamam de selva. Voltamos para a selva, pior do que a selva. Não é? E olha os resultados que temos na economia nos últimos, agora nesse governo. É um desastre. É um desastre, e o povo não se dá por conta, não se interessa em saber que ele vai pagar no futuro isso aí. Já está pagando, hoje um quilo de banana sai R$10, um quilo de uva é R$12, um quilo de mandioca é R$15, R$17. Então, situação muito preocupante, ninguém fala em inflação. Aí culpa, Globo, UOL, atiraram o povo para as cobras, cansaram. Um povo que não se interessa pelo seu próprio futuro. Claro que não é todos. Não adianta ser trabalhador, mas precisamos também agir com, não é? Com alguma racionalidade. Não é? Olha o que temos aí no município e no entorno. Olha a quantidade de casas, de lotes que tem para se vender, esses municípios pequenos aí. Por que disso? Porque vai crescer o município, mas que crescimento que tem registrado nos últimos tempos. Não é? E as prefeituras, o que estão fazendo para o povo além de construir prédios, paredes e paredes e paredes, e não sei o quê, e trazem um horror de dinheiro, não é? E para a sociedade, o que isso reflete? Não é?
Olha a saúde, a questão da saúde. Olha a tragédia na saúde, hein? Melhoramos? Pioramos, largamente pioramos. O acesso a especialista, pequena cirurgia, olha a situação. É dramática a situação. Para onde que vai toda essa riqueza gerada pelo agro? Uma pequena fração fica no bolso do produtor. 90% mais vai tudo para fora, para mundo multinacional, bancos e vendedor de implemento. Mais de 90%. Então, a situação é assim, não é? Eu acho que não vivemos o melhor momento no nosso país, economicamente, politicamente, é um desastre. É um desastre. Aqui os bois nem estão atrás da carroça. Tu não sabe nem onde que estão os bois. E a carroça parece uma coisa de louco, anda para um lado, tomba, vai para outro. Não é? De repente aparece uma vaca e puxa a carroça e manda na carroça, e corneia todo mundo. Eu estou errado? Olha a situação, o drama da situação política no país. Olha o que virou a justiça do Brasil. Não dá para falar. Olha o AB. Hoje tu vai falar sobre a atuação de muitos advogados. É terrível. Não há mais defesa do cliente. Há negociatas. As coisas, você perdeu a confiança, você perdeu a relação, os parâmetros sumiram. Quando o Liberdade escrevia há tempos atrás sobre o relativismo, onde tu não tem norte, o relativismo é aquela situação em que a verdade pode estar de qualquer lado, ou isso é certo, mas depende, não sei o que não é, sabe? Falta de parâmetro, de baliza. Nós vivemos uma situação já pior do que isso. Vivemos uma situação muito mais grave. O povo não tem norte. Olha a produção de alimento. Olha o que virou a produção de alimento. Olha o que faz os sindicatos nossos. Tem um sindicato que se preocupa com o agro, não faz nada, mas é representante do agro, vamos dizer assim. Não influencia, não fede, não cheira. Não é? Agora, e o outro sindicato? Qual é a política, qual é as defesas, qual é as bandeiras sociais? Não conseguem aposentar muitos agricultores que estão aí com 70 anos, 60 e poucos anos, e não conseguem aposentadoria. Anos e anos de atraso. Qual é a bandeira? O que defendem hoje? Como me disse uma liderança aí, né, o negócio é a gente viver da melhor forma, não adianta esquentar a cabeça. Antes era um lutador, um guerreiro pela justiça social, até mamar. Mamar. Então, olha a questão política aqui em São Miguel das Missões, né? Temos as eleições amanhã depois aí, temos nos municípios vizinhos, nós estamos evoluindo nessa situação. Olha o apoio que o poder público dá para as pequenas empresas dentro da comunidade. Olha os vínculos que cobram, como é que cobram. Olha a diferença entre companheirada e população. É horrível. No YouTube, acesse Liberdade, tracinho, o jornal. Nosso site www.liberdadejornal.com. Sexta-feira, às 20 horas, né? Humanos com Liberdade. Agradecer as empresas que prestigiam o Liberdade. Estamos, em breve, mandando para a gráfica, para a editora, o nosso segundo livro para ser analisado. As Aventuras de Tontonzinho. E, claro, contamos com o apoio da comunidade. E, claro, que quando nós escrevemos essa obra, nós tivemos sustos.
por causa das expressões que são impostas hoje aos diferentes, às pessoas que têm alguma diferença, ou, vamos dizer assim, que não são normais. Tivemos sustos sérios, conversamos com outras pessoas para ver como adequar, como não cair na punição por não seguir o rito de uns figuras lá uns fanáticos. A ideologia destrói o ser humano, a ideologia política. Imagina uma tragédia cultural dessa, que a grande maioria não sabe ler e escrever, não é? Que tem dificuldade tremenda de conhecimento, e fazem leis, criam obrigatoriedades a esmo. E aí fica a sociedade que nem um bando de louco defendendo fulano, beltrano, política tal, tal, tal. E não se dão por conta, nem tem como se dar por conta, que aquilo vem em prejuízo deles próprios. Não se interessam por qualidade de aprender. Não é? Então, vivemos esse monte de desenhos aí, não é? E claro que é muito mais fácil falar em belezas, manter culturas de ilusórias, manter o povo cego, manter o povo escravizado, submisso, não é? É muito mais cômodo, é melhor, não é? Para essa gente é melhor. E o povo aceita, porque para o povo é melhor. Porque eu olhar para uma eventual dificuldade, se eu posso substituir a visão da dificuldade por um imaginário, por um momento de relax, por um entretenimento, por outras coisas, né? Mas olha, temos que nos preocupar. O mundo pode explodir, mas depois em guerra, em conflito. E o Brasil, eventualmente, se por desgraça acontecer uma situação dessa, o que vai acontecer com nós? O que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, e que vieram os americanos aqui e mandaram que juntasse um monte de agricultores aí, não é? Os caras não só sabiam usar a espingarda de chumbo, nem isso sabiam. E foram para a Europa, não é? Perder a vida, sofrer, morrer, não é? E os que tiveram uma participação rápida, não é? Chegaram lá no fim do conflito, praticamente. E, então, uma guerra é coisa terrível, faz as pessoas acordar. E, por outro lado, se vive um materialismo louco, não é? Muito materialismo, muita ganância, muita busca desesperada por apoderamento financeiro, falta de escrúpulo nos negócios, falta de respeito, falta de ética. Como estamos mal com isso? É um salve-se quem puder. Não há mais algo que controle a falta vamos dizer assim, de respeito pelo ser humano, não é? Nos negócios também isso está progredindo. Se um pode arrancar o olho do outro, arranca. O que nós temos hoje amontoado aí, se amontoando, são pessoas com poder, vamos dizer assim, com um materialista imenso, e numa queixa total, numa frustração, totalmente doentes. Estão doentes pela ganância, perderam o controle, e aí exclamam e reclamam a solidão, os filhos que eles não entendem, que se ausentam. É um bando de louco espraiado. Hoje o Fumaciano Shark não está trazendo mensagens de beleza, de otimismo, até não é característica da liberdade, porque isso é coisa fácil, isso é coisa que todo mundo faz. Mas alguém precisa convidar, alertar, não é?
para o povo raciocinar. Não é? Onde que está a responsabilidade nossa? Adianta nós eleger políticos que amanhã depois vêm aí pedir voto, ou o que nem apareçam, mas que são candidatos para resolver o problema do bolso deles. Esses governos que passam aí, municipal, do estado, federal, esses deputados, a maioria, que história tem para contar para você? Que conquista? O que eles fizeram? Aí tu vê, claro, uma fração até importante de deputados federais, alguns senadores, não é? Estressado, lutando, cansado, para defender o povo, mas atirando para o povo a solução. O povo tem que se unir, o povo tem que gritar, o povo tem que solucionar as coisas, tem que pressionar. Mas eles eleitos lá, que nem o Congresso, tem a maioria da oposição e não conseguem tomar uma atitude diferente. Elegem presidentes das casas podres de suspeitas. Mas e por que elegem essa figura? Então a situação é esta, não é? A situação é preocupante. Eu estava vendo o presidente de El Salvador, que ele tem tomado atitudes drásticas contra a criminalidade, né? Mas hoje em dia não dá para dizer mais que isso sirva de exemplo. Eu acho que o mundo está ficando envelhecido e até o que é bom não é mais seguido. Não há mais. Eu vejo os próprios Estados Unidos ali, a própria democracia ser colocada em dúvida, em questionamento. Aqui no Brasil, essa situação vergonhosa. Isso aí é um filme de horror. É uma sequência, uma longa-metragem de filme de horror. Isso é um horror que acontece no Brasil. De Pacheco, seja quem for, aquele outro ali da Câmara dos Deputados Federal, é terrível. Os desenhos que são oferecidos para a sociedade brasileira. Nós pedimos às empresas que apoiem a liberdade do jornal. Faça o que a prefeitura local não faz. Não é? E deveria fazer. Apoiar as mídias local, né? Esses dias negociamos livros com a secretária, com a ajuda do vice-prefeito, não é? Mas deveria de haver uma relação mais aproximada. Se você investe 2, 3 milhões em turismo aí por mês, né? Vamos dizer assim, puxa, e o que é investido nas nossas mídias, não é? Eu quero agradecer a todos. Curta, compartilhe, te inscreva, não é? Hoje é 1º de abril, não é? Hoje parece que tem jogo do Grêmio, né, na Libertadores, e você pode conferir no site do Liberdade ali, né? E temos mais de 8.000 visualizações no YouTube, aí nós vamos para frente. A gente sempre tem bastante percalço, muita luta, finalizando o nosso 2º livro, né? Até uma próxima oportunidade, muito obrigado, não é? E compartilhe aí, não é? Prestigie o Liberdade do Jornal aí, João Antônio Sartori, São Miguel das Missões. Até uma próxima oportunidade.